Até a aula da semana passada, a gente tinha visto análise de comportamento estatístico de sinal contaminado por ruído. E, por final, na aula passada, aquele assunto que a gente abordou foram o objetivo da filtragem do sinal e como realizar essa filtragem. Inclusive, a gente viu aquele conceito lá de filtro casado, que é um filtro que tem a resposta em um impulso igual ao pulso que a gente transmitiu. Ela tem a melhor característica possível, porque ela vai permitir passar dentro da própria banda do sinal maior quantidade de sinal e vai rejeitar ao máximo o ruído fora daquela banda do sinal. Isso aqui tudo correspondia ao ponto de vista de como se faz para se filtrar, e a gente viu inclusive o comportamento lá e percebeu que a gente conseguia detectar pulsos de determinados formatos a partir da saída da resposta do filtro casado. Eu vou compartilhar minha tela aqui, na qual durante essa revisão, durante a aula anterior, a gente via lá que a resposta do filtro casado, a saída dele, uma vez que ele podia ser implementado de forma analógica, por um circuito analógico, um filtro que poderia ser indutivo, capacitivo, conjuntor de amplificadores, ou então discreto, por meio do filtro FIR, em que a gente percebe que a saída do filtro casado tem um valor máximo quando a posição do filtro ela atinge exatamente a posição do nosso sinal onde foi gerado o pulso com aquele formato. Então, quando esse filtro aqui tinha esse formato retangular, ele estava exatamente alinhado com o sinal de entrada, em que o produto escalar entre as amostras específicas correspondentes é máximo. É máxima aqui a saída do filtro casado, a gente consegue detectar a máxima similaridade entre o sinal de entrada e o pulso que se deseja detectar. Inclusive, a gente observou que, gerando vários pulsos com amplitudes diferentes, os picos resultantes aqui na saída do filtro casado, eles podem ser amostrados exatamente nos seus valores máximos para indicar a amplitude dos pulsos detectados na entrada. Já as opções de filtragem que a gente tem reais, elas se aproximam muito por uma codificação de pulso em banda base, um filtro passa-baixas faz um papel muito similar ao filtro casado. A gente observou o efeito do um filtro de segunda ordem passa-baixas na nossa simulação. E também a gente observou uma implementação em que esse filtro ele utilizava um integrador e, de alguma certa forma, ele implementava um filtro similar ao filtro casado para pulsos retangulares transmitidos em banda base, resultado de uma modulação. Assim que esse filtro casado tanto capaz de rejeitar a frequência do dobro da portadora, resultado da demodulação, como também manter o mínimo de potência do ruído, quando aplicado ao sinal resultado da demodulação. Nesse ponto, a gente terminou essa análise teórica e que envolvia a teoria da informação e que nos justificava a necessidade do uso de filtros. Mas faltou ainda lembrar de um aspecto importante, que é que esses filtros também são utilizados para limitar a banda do sinal, para que ao amostrar esse sinal, a gente garanta aquele mínimo de a banda máxima do sinal, para que durante a amostragem ele não sofra o efeito de aliasing, quando ele é mostrado abaixo do limite teórico de Nyquist, como a gente já viu lá no início, quando a gente começou a tratar sinais digitais, que eram taxa de amostragem e resultado da amostragem em taxas mais baixas. Então o filtro tem esses dois papéis, então todo o sistema de comunicação vai ter sempre uma filtragem para garantir que o sinal tenha o mínimo possível de componentes fora da sua banda do espectro. Na parte de hoje da aula, a gente vai abordar um pouco da aplicação disso aí e como isso se reflete em telecomunicações. Para um determinado sistema eletrônico, a gente vai pegar dois exemplos aqui, de um transceiver para fibra óptica e do rádio ponto a ponto. Nós voltaremos lá em outra sessão, na continuação da disciplina, de novo a esse assunto, mas aqui a gente vai observar bem o efeito prático dessa questão da presença do ruído no receptor. Para um determinado sistema receptor, seja ele um transceiver de fibra óptica que recebe sinais ópticos ou um rádio ponto a ponto que recebe sinais de radiofrequência, a instrumentação eletrônica produz uma quantidade de ruído do receptor. Aqui a gente tem exemplo de um desses nossos objetos de trabalho.
o próprio receptor vai ter uma quantidade de ruído mínima que ele insere no sinal recebido. Ainda que não exista interferência nenhuma no meio, que o meio de comunicação em si não crie nenhum ruído, a própria instrumentação eletrônica, ela insere uma pequena quantidade de ruído no sinal. Então, esses sistemas são naturalmente condicionados a receber uma mínima potência de entrada, para que com essa potência definida ainda se tenha confiabilidade razoável na demodulação e depois na tomada de decisão desses dados digitais recebidos. E não se encontra aqui explícito, o manual fabricante ele não fornece a informação de qual é a relação sinal-ruído que ele trabalha ou qual seria a potência de ruído que ele gera na própria instrumentação eletrônica, no lado do receptor. Mas o que ele fornece aqui, o que esse fabricante, por exemplo, de um rádio ponto a ponto aqui, Intelbras, ele nos fornece são as informações da potência de saída dele. Em geral, esses rádios se utilizam em pares, então nas duas pontas tem rádios iguais. Qual a potência de saída? Miliwatts em dBm, valores equivalentes. Lembre-se que dBm é uma unidade relativa que usa 1 miliwatt como referência. E o parâmetro que nos importa aqui é chamado sensibilidade do receptor. Sensibilidade de recepção. Aqui, o valor de potência correspondente à sensibilidade de recepção é o valor de potência necessário que deve chegar no receptor e que vai garantir um valor de relação sinal-ruído suficientemente alta. Lembra que quanto maior a relação sinal-ruído, menor a probabilidade de erro. Então, o fabricante estabelece que com essa potência recebida no receptor, a probabilidade de erro é arbitrariamente baixa. Ela é bastante baixa, tanto que o fabricante garante a confiabilidade de operação sem problemas, sem erros, nessa condição. Então, essa sensibilidade é o parâmetro que representa para nós um receptor, a potência mínima que deve chegar, que considerando a qualidade do receptor que esse fabricante implementa, não sei que tipo de amplificador ele usa, não sei quanto de ruído realmente, qual a potência de ruído que ele insere, ele vai garantir que com determinados esquemas de modulação que ele está usando, seja muito baixa a probabilidade de erro. Tanto é que se nós formos observar algo interessante aqui, a sensibilidade do receptor, quando ele for operar a taxa de dados de 150 a 300 megabits, ela é menos 72 dBm. Menos 73 dBm. Ou seja, 73 dB abaixo de 1 miliwatts. Ele consegue operar com taxas de dados de 150 a 300 megabits. Ele deve utilizar esquemas de modulação mais complexos. Ele tem uma relação sinal-ruído mais alta. A partir de menos 75 dBm, ou até menos 75 dBm, que corresponde a um nível de potência de sinal mais baixo do que o primeiro, ele garante a operação em 54 megabits. Vejam que ele vai ter que reduzir, ou ele não vai conseguir atender a operação em 300 ou 150 megabits mais, no modo de atingir uma maior taxa de dados, seja por maior largura de banda de canal ou por maior relação sinal-ruído. E ainda mais, uma terceira opção, quando não estiver disponível, então, menos 75 dBm de potência e se atingir menos 93 dBm, que é o nível de potência ainda mais inferior, vejam, de menos 75 dBm para menos 93, dá quase 20 dB a menos de potência. Ou seja, diminui 100 vezes a potência do sinal, de um para o outro. E em menos 193 dBm, deve ser a sensibilidade mínima, ele só vai conseguir operar atingindo 6 megabits por segundo. Não diz explicitamente aqui como o fabricante consegue fazer a escala dessas taxas de dados, mas é provável que ou ele reduza a largura de banda de comunicação para reduzir essa taxa de dados, ou então ele use modulações mais simples, que transportam menos bits por símbolo. Então, com modulações mais simples, ainda que a relação sinal-ruído resultante
desses menos 93 dBm de potência seja mais baixa, ele ainda consegue transmitir dados com razoável confiabilidade. A gente consegue observar exatamente esse comportamento, que à medida que reduz a intensidade do sinal na entrada, implicitamente reduz também a relação sinal-ruído, que nós não temos acesso a esse valor diretamente aqui, mas a forma de se tratar isso, de continuar mantendo a comunicação, é reduzir então a taxa de dados, que mais comumente é possível com a redução da complexidade da modulação. Se vocês olharem aqui os esquemas de modulação suportados aqui embaixo, por esse rádio, são todos aqueles contemplados por 802.11an, também conhecidos como nosso Wi-Fi, mas o padrão A até o padrão N. Eles usam um esquema de modulação chamado FDM, em que são transmitidas várias portadoras dentro de uma mesma banda do espectro, portadoras que são ortogonais, por isso O, e cada uma delas pode adotar desde 64 QAM, que é um esquema de modulação bem complexo, carrega 8 bits por cada símbolo de cada portadora, até mesmo BPSK, que é um esquema bastante simples, que é transmitido duas relações de fase somente da portadora, e portanto 1 bit por portadora por símbolo. O mais provável seja que em 6 megabits ele utilize o esquema de modulação mais simples de todos, que é com o BPSK. E em 300 megabits ele utiliza o esquema de modulação mais complexo, portanto ele requer uma relação sinal-ruído muito mais alta, como a gente pode imaginar daqui. E também, olhando aqui no meio, limpando a tela de novo aqui, para se atingir a maior taxa de dados também deve estar utilizando uma largura de banda de canal maior, que é prevista essa questão dinâmica de diversas bandas diferentes de operação no protocolo 302.11n. A partir do G, eu acredito que já tem essa opção de canais de 20 ou 40 MHz, e um canal com maior largura de banda e grande relação sinal-ruído consegue atingir maior taxa de dados. É interessante que o próprio fabricante ele também declara aqui que ele usa estratégias de correção de erro, que são aquilo que a gente viu como adicionar redundância ao sinal, que era adicionar mais dados ao sinal e, portanto, diminuir a taxa de dados, para que no receptor você consiga detectar e, eventualmente, até corrigir erros no sinal recebido. Portanto, ele consegue baixar mais a taxa de erros em troca de redução da taxa efetiva de dados transmitidos. Então, ele usa Forward Error Correcting Codes, que é FEC, esse esquema em que se transmitem dados antes, e outros esquemas aqui de correção de erro também. Time Division Duplex. Vocês já lembram algum tipo de termo aqui? O esquema que ele chama aqui de duplexação, a gente pode também interpretar como um esquema de multiplexação, só multiplexação nos dois sentidos, transmissão num sentido e outro, no mesmo canal de comunicação. Ele usa divisão no tempo, quer dizer que um rádio transmite num momento, outro rádio transmite em outro, para se ter comunicação bidirecional nesse enlace de comunicações. Aí eu pergunto uma coisa aqui. Banda de frequências utilizada por esse rádio. 5.15 a 8.85 GHz. É importante para aumentar a taxa de dados que esse rádio opere em uma portadora de 5 GHz? Qual Sim. é? Qual é a importância da escolha da frequência de comunicação aqui nesse caso? Se eu tivesse canais de comunicação em 2.4 GHz, mas canais com a mesma largura aqui, eu teria vantagem ou desvantagem em relação aos 5 GHz? Se tiver a mesma largura de banda, acho que não. Perfeito. Aqui, esse caso, esse rádio opera nessa banda de 5 GHz, mas não vou acreditar se um vendedor me disser que ele é mais rápido porque ele opera em 5 GHz. Se com os mesmos canais, com a mesma largura de banda, se eu operasse na banda de 2.4 GHz, eu teria exatamente a mesma taxa de dados. Então, aqui, nessa questão o resultado de taxa de transmissão de dados, ela é mais relacionada com esse parâmetro de largura de banda de canais que ele suporta, do que efetivamente da frequência da portadora. Provavelmente ele utiliza essa banda da portadora aqui, porque ela tem mais canais e é menor probabilidade de interferência,
e também porque ele consegue, por frequências maiores da portadora, reduzir o tamanho da antena. E aí eu volto na figura anterior para mostrar exatamente isso, em que isso aqui é um rádio para comunicação externa, ele tem a altura aqui de 26 centímetros só, se a gente olhar aqui embaixo na legenda, a altura dele, e ele tem a antena integrada dentro dele próprio, não preciso nem ter uma antena externa. Então, isso é possível pela redução pelo aumento da frequência da portadora. Mas não é o aumento da frequência da portadora que aumenta a capacidade e a taxa de dados dele. Eu vou subir aqui mais um pouquinho, que tem uma outra figurinha, inclusive, para mostrar aqui. Que essa aqui mostra como ele é de fato. Vejam bem, aqui embaixo ele tem uma porta da internet para conectar ele à rede. E ele é um dispositivo pequeno, razoavelmente pequeno. Ele é todo fechado para não entrar água. Ele pode ser posto em ambientes externos para comunicação entre edifícios, até entre cidades próximas. Por utilizar uma banda de frequências que é uma banda sem necessidade de licenciamento, uma banda dessas abertas, ele está sujeito à interferência de outras pessoas que estejam utilizando outros dispositivos na mesma banda de frequência. Mas ele não precisa de um licenciamento específico para utilizar. Eu não preciso contratar na Anatel para poder comprar um dispositivo desses e utilizar. Por outro lado, ele vai ter uma potência de transmissão, essa sim, limitada por legislação. Então eu só posso utilizar esse dispositivo, ele só vai ser autorizado a operar no território nacional se tiver uma potência limitada aí dentro de algum valor de dBm. Eu não sei se a limitação por legislação é 28 dBm ou 30 dBm, mas alguma coisa próxima disso aí. A gente vai ver detalhes ali quando a gente abordar lá a comunicação em radiofrequência, de características da antena, necessidade de alinhamento entre eles e outras características de rádios aí para comunicação. Mas é importante a gente saber isso aqui: sensibilidade da recepção e potência de transmissão. Existe uma modelagem que se aplica na perda de energia na propagação do sinal no canal, e a gente sabendo que transmitindo mais 28 dBm e operando o receptor com menos 73 dBm, se consegue estimar a distância máxima de transmissão, se esses dois transmissores estiverem bem alinhados, transmitido o transmissor e o receptor. Mas vamos aqui para o outro exemplo, que também está aqui na nossa página principal, que é o datasheet do transceiver de fibra óptica. Aqui do datasheet desse transceiver aqui, que é modelo DM314GT. Pode parecer fora de contexto esse dispositivo aqui, mas quando se usa a comunicação por fibra óptica, a maior parte das vezes a gente vai encontrar por aí são switches ou conversores de mídia como esses aqui, em que, como existe uma grande variabilidade, grandes tipos diferentes de padrões de comunicação por fibra óptica, dependendo da taxa de dado requerida ou também dependendo da distância de comunicação, todos os parâmetros são interconectados, é comum se encontrar switches por aí com um slot quadrado que não tem nada, ele é vazio. Não dá para conectar nada diretamente nele. Mas então, dependendo do tipo de infraestrutura que eu vou instalar, se eu preciso comunicar a 10 km de distância, 100 km ou 500 metros, eu posso comprar transceivers diferentes, com capacidade de operação diferentes. Em geral, aqueles para mais curta distância são mais baratos, né? Então a gente pode otimizar isso aí. Por exemplo, esse transceiver aqui é para operação com fibras tipo monomodo, a gente vai ver o que é isso quando estudar meios de comunicação, e até 50 km de distância. E ele segue esse padrão, 1000 base LHX. 1000 indica que ele funciona com 1000 megabits por segundo. Então ele suporta uma taxa de dados 1000 megabits ou 1 gigabit por segundo, e eu vou conseguir, utilizando fibras monomodo, até 50 km de distância a comunicação. Mas eu não uso ele sozinho, né? Eu tenho que ter ou um switch e conectar ele ali dentro do switch, vai ter uma porta de gigabit com capacidade de comunicação de longa distância, ou então eu posso ter simplesmente uma porta dessas tipo GBIC para conectar um transceiver desses aqui, ó, uma porta avulsa, que é um dispositivo pequeno, um conversor de mídia. Então eu posso ligar aquele transceiver daquele tipo que a gente vai estudar lá, para ligar ele numa rede cabeada qualquer aí, um switch, até mesmo em casa poderia ter um conversor de mídia desses. Mas bom, o que nos importa desse cara aqui? Ah, não ficou bem claro aqui. Aqui na frente tem duas portas. Uma delas
é o transmissor de luz e a outra porta é o receptor de luz. Então ele vai precisar de duas fibras ópticas para operar. Se a gente olha aqui nesse exemplo também, onde também tem um GBIC desse tipo ali, ele tem duas fibras ópticas aqui, ó, num cabo óptico conectado. Uma delas vai ser conectada no transmissor aqui e do outro lado do enlace no receptor. E a outra é conectada do outro lado do enlace no transmissor e aqui é conectada na porta do receptor. Não tem nenhuma bruxaria aí a conexão por fibra óptica. E aí vocês vão me dizer, não, mas eu já vi um fulano, ou eu tenho aqui em casa, tenho internet via fibra óptica, e tem uma fibra só, tem uma portinha só dessas aqui. É possível ter esquemas de comunicação de fibra óptica, que uma fibra só é transmitido um comprimento de onda numa direção e outro na outra, e consegue-se uma fibra só transmitir dados nos dois sentidos. O que também aumenta a complexidade e o custo do equipamento, mas poupa a necessidade de instalação de somente uma fibra. Então esse transceiver aqui, ele tem essa aplicação em fibra óptica, e também ele tem dados aqui interessantes para nós, em que ele diz qual a taxa de dados que ele suporta, a distância máxima, que é importante, que agora a gente sabe que quanto maior a distância, maior a atenuação do sinal, mesmo na fibra óptica, que é um meio super transparente, ainda assim vai ter atenuação do sinal. E aqui estão as informações que nos interessam e que vão nos permitir depois projetar um sistema de comunicação usando fibra óptica, que são a faixa de potência que pode ser transmitida e a faixa de potência recebida. A faixa de potência transmitida significa, eu posso configurar ele para transmitir a maior potência, que é 0 dBm, não é 0 watts, é 1 dB em relação a 1 miliwatt. Então, 1 miliwatt é a potência máxima que ele pode transmitir, e menos 6 dBm corresponde a 1/4 de miliwatt. Transformar isso aqui em escala linear também. E a potência do sinal recebido, que está relacionada com a sensibilidade. Então, ele suporta o maior sinal recebido em menos 3 dBm, significa que ele não consegue trabalhar com potências muito altas, mas ele pode trabalhar com menos 3 dBm, que é menos 3 dB quer dizer 3 dB abaixo de 1 miliwatt. Ou seja, 1 miliwatt é a potência máxima que ele consegue, 1/2 de miliwatt é a potência máxima que ele consegue receber, e a potência mínima com a qual ele vai trabalhar é menos 24 dBm. Quer dizer, 24 dB abaixo de 1 miliwatt. Menos 24 dB. Isso dá algo entre atenuar 100 vezes, que seria 20 dB, e mais 4 dB abaixo. Algo tipo 300 vezes abaixo de 1 miliwatt. Estimando grosseiramente aqui. Revisão de unidades relativas lá, a gente consegue calcular isso aqui. Mas quer dizer que se de um lado do transmissor eu consigo transmitir 1 miliwatt e posso trabalhar no receptor com 300 aí de 24 dB, né, de 1 miliwatt, a diferença entre a potência máxima do transmissor e a sensibilidade mínima para operar, que é a potência mínima recebida, nos dirá qual a atenuação permitida no meio. E essa potência mínima aqui é aquela potência que garante que no receptor a relação sinal-ruído ela seja tão baixa quanto um certo nível, que vai garantir taxa de erros e bit quase zero no receptor. Alguma coisa tipo 10 a menos 8, talvez, 10 a menos 7 bits de erro. Outras características aqui são características elétricas que talvez não sejam tão pertinentes para nós a parte de telecomunicações. E aqui o restante da página dele é só propaganda mesmo. Mas tanto dessa aplicação aqui, do transmissor de fibra óptica, a relação sinal-ruído está representada aqui pela mínima sensibilidade, ou potência mínima que tem que ser recebida por uma comunicação ser mantida de forma confiável. Também, radiofrequência, a potência recebida é representada aqui, mas explicitamente com o nome sensibilidade, né, de recepção, que é a potência mínima que tem que ser recebida para garantir a comunicação efetiva naquelas condições. Vejam que, quanto menor a taxa de dados de operação, é possível se operar também com potências mínimas menores de sinal recebido, ou seja, uma distância maior, numa condição meteorológica com maior atenuação. Isso aqui encerra a nossa parte de
conteúdo aí sobre essa relação de comunicação na presença de ruído, taxas de erro e relação sinal-ruído.